A minha pergunta pro, não, a minha pergunta para o professor Pondé ali era exatamente essa. Até que ponto, no texto dele, ele fala desse cenário de horror que tem que escolher entre o Alien ou o Predador, né? E ele dizia, que o Lula é o melhor negociador aí que o Bolsonaro. E só que eu me lembro de todas as negociatas do Lula foi exatamente comprando o Congresso, comprando o Senado, comprando seus apoiadores. Então, o que eu gostaria de perguntar ao professor é esse. É esse tipo de administração que o senhor espera aí de um presidente aí, professor? Porque nesse aspecto eu, Conrado, ao menos, prefiro que a gente trabalhe pela via republicana dos negócios, que é o que a gente está vendo acontecer hoje. Talvez muito mais duro, muito mais chula, muito menos arco-íris do que a gente tinha com Lula, mas para mim me parece a maneira mais real de todas. Olha, a tua pergunta é pergunta ampla. Primeiro, eu diria que eu não tenho nenhuma certeza que a gente está tendo, por exemplo, a administração republicana da crise sanitária. Acho que não dá para dizer que a gente está tendo a administração republicana de forma nenhuma da crise sanitária, tá? Em segundo lugar, assim, nesse texto ao qual você fez referência do Predador versus Alien, eu deixava muito claro que o que estava em questão ali era uma posição sobre o que é qual é o olhar do ceticismo conservador. Esse era o tema principal da coluna. O tema principal da coluna não era como o Emílio bem definiu aí, e eu acho que ele tem toda a razão, que hoje é isso mesmo. Você escreve uma coisa e cada um interpreta do jeito que quer, corta a frase do jeito que quer. Isso é muito antigo. A Inquisição já fazia isso. Mas o senhor isso coloca ali até que plena. O Bolsonaro não era um texto que o Bolsonaro não era tão conservador assim. Eu li o texto. Não estou fazendo nada pejorativo. O Bolsonaro não é conservador. Ele não. Se você olhá-lo do ponto de vista da tradição, o conservadorismo inglês, ele é cético. Ele não adere a formas religiosas a priori, ele não tem ideias do que a gente deve, então, construir o mundo a partir do que existia antes, não tem uma adesão necessária a forma, muito pelo contrário, a formas autoritárias. Com relação à negociação que você perguntou, primeiro, eu não acho uma ilusão, e aí eu vou fazer uma analogia. Quando eu escrevi um texto depois desse, na Folha, uma coluna na semana seguinte, eu dizia que o lockdown radical no país não pode acontecer porque a gente não tem estrutura para fazer um lockdown radical no país. Eu diria o seguinte, se fosse para fazer um lockdown no país, a gente teria que ter começado há 50 anos atrás. E se fosse para a gente dizer, assim, de forma muito clara, como é que a gente poderia fazer uma administração em que o STF, por exemplo, não virasse política, a gente teria que ter começado há 50 anos atrás. Eu acho que a discussão sobre o Bolsonaro ser uma figura reta e o seu grupo ser reto, eu acho essa uma discussão bastante fora da realidade. A situação em que o Lula e o PT entraram, na realidade, foi esse o grande problema de quem era petista ou é petista, que não é o meu caso, é o fato de que a estrutura fisiológica do poder brasileiro é muito antiga. Hoje isso está muito claro, o PT participou dela, mas acho muito difícil dizer que o Bolsonaro ou todo o seu grupo estejam muito distante, próximos de um republicanismo tão limpinho como às vezes parece estar. E eu reafirmo que me parece, é claro que é uma hipótese completamente, a gente não dá para dizer que seja plenamente científica, mas levando-se em conta governos testados entre os testes pelo que o Lula passou e o teste que o Bolsonaro vem passando nessa pandemia, talvez me parece que o Lula teria saído talvez um pouco melhor na administração da pandemia. Mas é uma hipótese que não dá para testar em laboratório, né?